Fazer stand-up, comedy ou uma obra clássica? Uma obra clássica. Uma obra clássica. Por que choras, Gregório? Olá, sejam todas as pessoas bem-vindas ao Não Pode, Tem um Ensaio. O mais novo videocast do Impacto Agazias, grupo de teatro. Eu sou Henrique Sanches. E eu sou o Lucas Becerra e hoje o dia tá maravilhoso, hein? Ó, antes da gente começar, eu queria lembrar pra vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, dizer que os nossos episódios estão saindo tanto no YouTube quanto no Spotify. Agora, sem mais delongas, bora conhecer nossos convidados de hoje. Vamos! Ai, ó, hoje a gente, hoje a gente feliz, a gente alegre, eu amo. Ó, ela deu seus primeiros passos no mundo da arte em 2014. Tudo começou com um curso livre de teatro na Escola Contemporânea de Arte. E foi aí que a magia aconteceu. Daquele momento em diante, ela sabia que não era só uma fase, era amor eterno pela arte cênica. Mergulhou fundo no teatro, graduando-se em bacharelado e licenciatura pela Universidade em Morumbi. Mas quem disse que ela parou por aí? Foi ainda mais longe e se especializou em técnica clausiana pela PUC, explorando o corpo e o movimento como linguagem artística. Ó, ela não só esteve, como brilhou em diversas produções teatrais, incluindo Homens de Papel, A Oração, Caecus, um documento cênico. É isso que eu falei certo? Caecus? Caecus, um documento cênico, O Chão de Dentro é Minha Terra, e, é claro, ganhou destaque em A Descoberta, uma obra da Cia Los Porcos, dirigida por Luiz Campos, onde dizem que a sua atuação, ó, foi memorável. Além de atriz, ela é uma das fundadoras da Companhia Los Puercos, um grupo que leva experimentação e ousadia para os palcos. Em resumo, ela é muito mais do que uma atriz, uma eterna aprendiz e uma apaixonada pela arte. Quando se trata de teatro, ela está pronta para brilhar, sempre com o coração no palco e os pés no movimento. Ser atriz não é só interpretar, é transformar o mundo num espetáculo de cada vez. Eita, que ó, meu parceiro tá poeta Gostou, hoje. né? Ó, agora eu vou começar a falar dele. Ator, diretor, educador, pesquisador teatral. Não dá pra colocar tudo isso numa caixinha só não, viu? Ó, com uma trajetória que começou na vibrante cena da cidade de Santos, em São Paulo, ele construiu uma carreira plural, intensa e cheia de histórias pra contar e pra viver. Ele é daqueles que nunca para de estudar. É formado em licenciatura em teatro pela Faculdade Paulista de Artes, com mestrado em artes cênicas pela Universidade Federal de São João del Rei. Atualmente, encara 2 doutorados ao mesmo tempo. Será que ele tá conseguindo conciliar ainda? Eu vou Não perguntar sei. isso no meio da Meu entrevista, Deus hein? do céu, socorro! Um em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com bolsa integral, importante falar. E outro em Artes Cênicas pelo Instituto de Artes da Unesp. Não é muita dedicação. Não, ó, com cerca de 40 espetáculos no currículo, entre atuação e direção, e 10 filmes gravados, ele é um artista que transita com maestria entre os palcos e as câmeras. Já trabalhou em espaços emblemáticos como o Teatro da USP, o TUSP, e Ágora Teatro, onde foi assistente de direção de Roberto Lage em solos de Celso Frateschi. Eu sei nem se eu tenho roupa pra isso, Não, gente. eu não tenho. Olha, eu tive que tentar tingir a camiseta de novo pra ter a roupa pra ocasião. Há aproximadamente 9 anos é integrante e fundador da Companhia Los Puercos de São Paulo. Ele é um artista inquieto, com os pés no palco e os olhos sempre voltados para o futuro. Seja como ator, diretor, professor ou pesquisador, sua trajetória é marcada por uma busca incessante por novos caminhos para a arte. Como diz o poeta, que eu não vou lembrar o nome agora, a arte é resistência, transformação e encontro. E é nesse movimento que eles, os nossos convidados, se encontram. Uma salva de palmas para eles! Giovanna Marcomini E Luiz Campos! Bem-vindos! E aí, galera? Caramba, adorei a mini bio. Se puder me passar, eu vou ficar no próximo editar. A gente faz o conto, eu sei como fazer, tá bom? Ó, e tá conseguindo fazer todos os doutorados? Tá tudo certo? Já Então, terminou? menino, eu terminei um já, Ah. então só tô com mais um. Aham. Termina no ano que vem, no início do ano que vem. Terapia em dia, acredito que vai conseguir terminar. Importante, É. importante, gente. Sem terapia a gente não sobrevive. Bora lá, ô, Gi.
Uhum. Você começou sua trajetória lá em 2014 no curso Isso. livre de teatro. Uhum. Então conta pra gente como foi assim, essa experiência inicial e o que que te levou a escolher o teatro como profissão. Eu escolhi o teatro muito antes de entrar na contemporânea. Na verdade, eu já fazia, mas em curso de escola. E eu fazia teatro meio que escondido, assim, porque meu pai não era muito a favor, mas minha mãe deixava. E filha de pais separados, enfim. E aí, quando eu cresci um pouco, eu falei pra minha mãe que eu queria fazer. E ela me colocou na contemporânea. E eu acho que foi a experiência mais marcante da minha vida, porque foi de lá que saiu o grupo, né? Então, lá dentro da escola, primeiro eu conheci a Nath, a Natália Nigro, que hoje é diretora, né, da nossa última peça. E depois a gente juntas conheceu o Luiz. Então, essa foi a minha primeira experiência, assim, um pouco mais profissional, mas que trouxe a companhia, né? Era já o começo, assim, a fundação, sem que a gente soubesse ainda. Então, acho que foi uma das melhores escolhas, assim, que eu fiz. É muito legal pensar, né? Porque a gente também, a gente falou lá no primeiro episódio, né? A gente surge da escola também, é muito Uhum, massa ver uhum, os grupos. Ah, eu comecei a fazer teatro lá na escola, o Lube também passou por aqui, o Márcio Sim. também comenta sobre isso. uhum. Muito massa pensar a arte, o teatro que começa ali dentro da escola, né? Sim. E aí, nesse lugar também, é muito importante as políticas públicas também, né, para incentivar esses professores que são engajados também com a cultura, entendendo a arte, a cultura como meio de transformação. Sim. Então, para a gente foi muito importante e a gente sente que para muita gente né? Então, que a gente consiga, que a gente consiga. Ô, Luiz, e para você? A sua jornada começou lá em Santos, numa cena que também impulsa muito teatro. O que te marcou nessa fase inicial, assim? Como foi dado esse início? O que você lembra dessa época? O meu encontro com o teatro foi idas e vindas. Uhum. Então, teve uma primeira parte que foi na infância. Então, a prefeitura naquela época, eu não sei, hoje eu tenho 38 anos, então eu não falei assim, não, ó. A gente tem um sinal. Se a gente tá saindo do microfone, o técnico faz assim, ó, pra gente. Aí significa que a gente tem que falar aqui. Então, teve duas fases. A primeira foi na infância. Então, abriu lá um edital para um curso gratuito na Prefeitura de Santos. Uhum. Eu fui fazer. E foi muito marcante para mim. Esse teste foi um teste que aí eu passei. Eu nunca tinha passado em nada na minha vida, assim. Eu Eu amo. fui um Nunca tinha mau sido aceito. aluno. Eu não... É sério, assim. Não sei nem como eu passei de ano na escola, menino. Não, eu reprovei 2 vezes. E aí, tipo, pra mim, a aprovação, você passar em alguma coisa, sair meu nome no jornal, que eu passei no curso de artes cênicas, fiquei entre tantos, pra mim foi uma alegria, assim. A sua professora, que você. Sabe que você fez 2 doutorados? Então, dá vontade de devia voltar lá. falar assim, olha, eu reprovei, mas tá aqui, ó. Se orgulhem. E aí só que eu não aguentei acordar cedo, assim, era de manhã o curso de teatro, e aí eu, tipo, faltei 1, 2, 3 vezes, mãe, liga lá, eu não quero mais ir, eu tava com vergonha, porque o teatro comprometimento, já entendi Sim. naquela época, beleza. Tipo, passou muito tempo, eu na fase adulta já, 19, 20 anos. De novo, eu fiquei sabendo de um curso da prefeitura, e aí eu estava em outra eu era militar. Também eu fui militar. E isso a gente fala no Verme. Essa é a questão da última peça. Deixa esse tempo. E aí, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E, então isso foi muito marcante, assim, pra mim. Aquela primeira experiência, tipo, aquele 1 mês de teatro, que foi muito bom, só que eu era criança, ou pré-adolescente. E eu falei, eu fiquei com aquilo na cabeça e depois de adulto, eu falei, eu vou procurar. Quando eu fiz o curso, eu falei, é isso, eu quero fazer isso. Eu, ali eu entendi que é aqui que eu quero ficar. E aí eu comecei a me envolver com vários grupos da cidade. Tipo, sabe quando você fica com 2 grupos ao mesmo tempo? 3 e não dá conta de nenhum. Mas aí, não, eu faço. Não, eu posso estar com vocês. E aí foi assim. Que mara, que delícia. Então, aí já entrando um pouquinho no assunto, como que surge então a Los Puercos e como foi. Pera aí que eu voltei pra trás aqui. Não, é isso mesmo. Ah, é verdade. E como foi, né, essa transição aí do curso livre lá da Zona Leste pra formação desse coletivo profissional, assim? Então, era um curso pago. E aí, era um curso livre. E nós tínhamos, assim, mais ou menos dentro da escola 2 anos.
E aí a gente foi chegando no fim do ano e a gente foi vendo que não tinha dinheiro pra continuar no ano seguinte. E uma das até então integrantes morava por ali no bairro e tinha uma garagem que ela não usava. E aí a gente Sempre uma garagem. garagem. Exatamente. O Luiz conseguiu uma doação de linóleo e aí a gente falou, legal, vamos, né? Vamos continuar. E aí, a gente tinha já o espetáculo A Descoberta, e a gente participava de alguns festivais. Era uma cena, na verdade, não era um espetáculo. Uhum. Era uma cena de 15 minutos, e a gente tinha a intenção de montar outros espetáculos. Então, ela ofereceu a garagem, a gente deu uma pequena reforma ali e começou a usar como espaço de ensaio. A gente começou a ensaiar uma peça, O Doente Imaginário, que nunca saiu, a gente nunca estreou essa peça. E também hoje não teria, acho que, nada a ver com o que a gente propõe hoje em cena, né? E logo depois a gente começou a pesquisa da oração do Arrabal. E aí foi por aí, assim, nossa primeira estreia mesmo como grupo foi a Descoberta, mas de espetáculo é a oração. E acho que é isso, aí a gente, aí loucuras, né? Vai atrás do Arrabal, o Luiz foi atrás do Arrabal, conseguiu uma autorização pra gente montar, porque a gente também não tinha dinheiro nenhum mesmo, assim. Não tinha como pagar a autorização, né? Pra usar o Sim. texto. Então, foi isso, meio que na cara e na coragem. E por que Los Puercos? Ai, Continua aí. não, é tua vez. Ai, acabei. Pode contar por conta do Doente Imaginário, né? Aquela Foi uma peça. grande piada que virou. A gente tava sem nome. Sabe essa coisa de Sim. tem que ser pra festival, precisa de um nome igual. Ai, o Esparrama veio aqui também, né? E eles falaram que não era Esparrama. E aí eles demoraram a aceitar que eles iam ter que contar pra gente o nome real. E eu amo as histórias assim, tipo, Vai ter que ouvir. Vou ter que que ouvir. tem nome, mas não tem. bom. Vai... Não, mas por quê? A gente tava nessa coisa de precisa de um nome. Precisa de um nome, precisa de um nome. E aí, assim, juntou um monte de adolescente. A gente tava lendo o Doente Imaginário, e tem a personagem da Toanete. Quem fazia era a Nath. A Nath é uma atriz, assim, fantástica. Ela é muito, muito rápida e muito criativa, assim. Então, ela lê o texto já improvisando. E tem uma parte em que ela fala um portunhol no texto, que ela faz um charlatão, um médico charlatão, assim. E aí, ela tinha que falar buenas costeletas de porco, algo assim. E ela falou buenas costeletas de los puercos, e aí, kkk, risadas. E esse ficou o nome. Eu amo. Enfim, nada. É esse. Aí ficou E muito vocês devem bom. ter rido pra caramba, vocês devem ter uma super memória afetiva. E aí E hoje. Faz muito sentido. faz muito sentido. Ai, que fofo, eu amei. A oração de Fernando Arrabal foi um marco histórico, foi bem grande, assim, no grupo. Como foi essa experiência e o apoio das figuras como o Sérgio Mambetti, o Gregório do Vivier? Como foi essa ligação, assim? Como foi pra vocês? Foi muito. Eu nunca sei, né? Pra quem vai a bola. Que vocês quiserem. É um jogo teatral. A gente se olha e. Então, é legal ela ter citado, porque quando nós fomos pra oração, eu vi que a coisa tava séria, assim. E eu, em teatro de grupo, eu queria continuar, tava ali. Só que ainda a gente não tá. Esse grupo vai engatar, não vai engatar, né? Não, e Aquele negócio- detalhe. Estreia na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade. Eu ia Já, chegar lá. assim. E Não foi na só. garagem que a gente estreou, Só. entendeu? Quando a gente conseguiu a pauta da Oficina Cultural Oswald de Andrade, eu falei, agora a gente vai estrear. Agora não tem como voltar atrás. Vambora. Porque o Doente Imaginário tinha parado no meio. Então vambora. Só que a gente precisa de uma autorização. Porque o autor, e aí, a gente escolheu, legal. Só Até de que, Batilã. como faz? Aí eu sou a pessoa do grupo, que tipo, assessoria de imprensa, eu que sou assessor de imprensa e Era. porque agora é fomentado, né? Vocês também. Fui. Mas se precisar, fui de novo. Sei. É isso. Metendo louco, assim, tipo, então veja, não sei o quê, como se fosse um grupo super grande, vamos estrear a oração, bararararará. Então, e aí, pô, a Rabal, eu falei, eu vou tentar, entrar em contato com a Rabal. Peguei lá, sei lá como é que consegui o e-mail do cara. No site dele. Eu consegui o e-mail O com... não a gente já tem, né? A gente vai atrás da humilhação. E eu fui atrás da humilhação. E aí, ele, foi muito generoso. Primeiro ele autorizou, assim, por e-mail. Ah, claro que eu autorizo.
e tal, não tinha Ele tão dinheiro. pouco tinha dinheiro quando escrevia a oração, e aí ele. Foi muito fofo, assim, foi, tipo, e eu falei, olha, era o período do golpe da Dilma Rousseff, eu falei, olha, o país está passando por isso, gostaríamos muito, acho que condiz demais, somos um grupo que não temos um puto no bolso, e aí ele falou, olha, eu não tinha dinheiro quando escrevi a oração, então, né, beleza. Eu falei, pô, faz um documento aí, porque, Porque aqui a tipo, gente tem o SATED, né? Não é só falar que você deixou, não. você não tem como elaborar alguma coisa. Ele fez uma carta, assim, super bonita, que a gente guarda. Foi, inclusive, capa da nossa revista de 5 anos. Ai, que lindo. Que ele fez toda estilizada. E aí isso facilitou, abriu a porta porque a galera começou a ficar sabendo. Kikiki, né? Famigerado Kikiki. Exatamente. Tipo, quem é esse? O Arrabal aí, dando Como autorização assim? pra esse grupo aí. Quem que é esse grupo? Saiu da onde? E aí o Sérgio Manberti, eu tinha um contato por conta das pesquisas de mestrado no período, ou não? Não, era de graduação. Pesquisa de graduação. E aí o Sérgio Manberti colocou em contato com o Gregório. Então o Sérgio Manberti super topou, porque o Arrabal topou, né? Também tem essa. Não, o Manberti é muito generoso, assim. Não foi por conta Sim. do... Mas isso pesa. Lógico. Vocês sabem Sim. que pesa, Sim, né? sim. Então, e aí o Gregório sabendo que o Sérgio Manberti, o Arrabal, tá? Então, beleza. Então ele cedeu lá um texto dele, Uma crônica. uma crônica dele. Então foi assim, foi muito bonito assim esse início, assim, de muitos apoios, de muitas mãos para nos ajudar. Que gostoso. É legal ver quando uma ideia que você sonhou, idealizou, né, começa a tomar uma proporção legal e você começa. Porque a sensação que eu tenho é que às vezes a gente sempre imagina que as pessoas não vão ser boas pessoas, né? Uhum. E aí é muito gostoso. E muitas vezes elas não são. E aí muita terapia em dia. Aham. Mas é isso, é muito bom quando você encontra uma pessoa que confia em você, né? Que dá essa oportunidade, que fala assim, não, vai lá, faz. É sempre parece um voto de confiança e Sim, vai sim. deixando a gente cada vez mais forte, né? Mas eu acho que é muito legal também esse movimento que a gente vê em alguns artistas É, da antiga, assim, né? De quando olha para um grupo que tá começando isso. e fala assim, não, vai lá, né? É. E Confia molda a aí. gente também enquanto É. generosidade, né? Porque quando a gente encontrar um grupo começando, uma pessoa começando, a gente lembra também de como foi o nosso começo, né? É, Isso muda tudo. exatamente. Ajuda a caminhar junto, É, né? E aí é. vai criando novas redes. E às vezes o que é pouco é muito assim pro outro grupo, é muito assim, tipo, às vezes pro Ramon não era nada assim, pro Sérgio também não era nada, mas pra gente Pra é gente foi muito, tudo, assim, naquele Muita momento. coisa, com certeza, Sim, com total. certeza. Pra gente, quando a gente tava finalizando a temporada, a primeira temporada do Santo Cristo, por exemplo, a Uhum. gente falou, não dá mais, porque a gente tava tirando dinheiro do bolso, pagando o teatro. Chegou os presidentes do fã-clube e falou, não, vocês não vão parar. Levou a gente pra conhecer o filho do Renato Russo, que ele também escreveu uma cartinha pra gente autorizando Faroeste e Caboclo, sabe? A gente falou assim. Caramba. Então é muito legal quando tem esse movimento de pessoa, alguém em algum lugar Uhum. acredita na gente Sim. e faz a gente continuar sonhando, né? Acho que a gente vai destacar um outro trabalho que não tem como não destacar, que é o Caicus, o documentário cênico, porque é onde a gente se conheceu, lá no festival. Pra quem não sabe, a gente conheceu a Cia Los Puercos no Festival Nacional de Teatro Carpe Diem em 2019. Dormindo junto. Dormindo junto. No mesmo. Como que chama? Eu Alojamento. perdi essa oportunidade, gente. Não dormi. Não dormi. Você tava chegando. Eu tava ainda. chegando, tava chegando, tava Tava chegando. tímido. Tava cantando por aí. Cantando crianças. Então, como foi a criação desse trabalho, né? Ele também foi um divisor de águas, não foi? De onde surgiu a ideia para pesquisa do teatro documentário, enfim. E qual a importância desse trabalho para vocês também? Vocês falarem um pouco. Caecos foi mesmo uma divisão de águas. Não tem um jeito que a gente considera certo de pronunciar, porque ia é uma falar palavra isso. não é em grego. E assim, É igual a Gazias, é, que é grego também. foi alfabetizado em português, então assim, eu chamo de Caecos. Tá. E tudo bem. Foi assim um grande divisor, porque foi a primeira vez que o Luiz, como diretor, reuniu a gente e perguntou do que a gente queria falar. E algumas outras experiências, alguns experimentos que a gente fez, por exemplo, Dois Perdidos numa Noite Suja, que a gente juntou ali a Rabal com o Plínio Marcos, Dois Perdidos numa Noite Suja, a gente já tocava em algumas questões sociais também com
a descoberta e depois com a oração, a gente foi se encontrando, assim, no que a gente queria falar enquanto grupo. E aí, Caecos foram surgindo muitos temas, mas também a possibilidade de pesquisa. Então, eu me lembro que eu escolhi falar sobre Barbacena, o Hospital Colônia, e a gente foi para Barbacena, então eu visitei. Foi uma pesquisa, assim, que foi a primeira vez que a gente escolheu, idealizou, pesquisou, transformou isso em texto. Também foi a chegada do Josemir, que hoje atua com a gente como dramaturgo, dentro do grupo. Então foi realmente assim um momento de o que a gente, enquanto grupo, quer colocar em cena. Entender também a pesquisa do documentário um pouco, foi tudo nesse momento, assim, e foi um momento de muita efervescência política, porque a gente estava ali em 2017, já depois a história do grupo caminha, assim, com uma história muito marcante politicamente aqui no Brasil. Também que período não é Sim. politicamente marcante no Brasil, mas enfim. é, Não dá pra descansar. Não dá. Não Desde dá. 1500 aí, É. desde a invasão, a gente É. segue. Enfim, e aí a gente colocou. E assim, tudo no Caecos foi muito marcante. Eu lembro da gente estrear lá na Mungunzá, inclusive, e 2 dias depois, eu acho, ou 4. Gente, desculpa. Sim, Ah. não, total. Teve o assassinato da Marielle, sabe? Então, assim, foi uma peça em que a gente foi identificando que a gente gostaria muito de falar dessa questão social. Quer completar? Não, é isso. É isso. Eu acho que é uma. A gente entendeu o que que a gente queria com o teatro. Porque ali a oração, as mulheres do guarda-chuva, a descoberta, nós estávamos num experimento, mas tinha um pouquinho de social, mas um pouquinho do teatrão, um pouquinho de tudo. O Caecos, eu acho que é isso que nós queremos. Texto nosso, uma encenação nossa. O documento entrou porque a gente queria, achou pertinente. Se não foi uma idealização Prévia. antes, prévia, vamos fazer teatro. Não, foi a necessidade ali. E tanto é que depois, no próximo espetáculo, que foi o Chão de Dentro, nós percebemos que o documento sempre nos acompanha, assim, o teatro documentário. Mas eu acho que a gente entendeu, né? O Caecos foi tipo, tá, esse é o nosso lugar, assim, é por aqui. E bater de porta em porta também. R$ 300 para cenário, É isso. 150 pro figurino Uhum. e vai e faz, assim. Aí também teve. Antes, acho que é importante falar isso. Antes também, assim que a gente se desvincula da escola, também chegou o Eluane. O Eluane também é parte dessa fundação, assim. Em primeiro era eu, a Nath e o Luiz, e logo depois chega o Eluane. E é nesse momento que ele também pensa o cenário, pensa o figurino, e ele segue com a gente como ator também, mas pensando essa parte. Então, algumas funções do grupo já iam se delimitando, assim, né? Se estabelecendo, na verdade, porque é bem aberto. Só um pequeno detalhe, que é tudo sem grana. Tipo, aí a gente tem 3, 4 anos de grupo, 5 anos, não sei. Não, hoje? Não, com Caecos. Ah, tá. Até aqui é tudo sem grana, tudo na raça, tudo. E a gente tinha uma coisa que era, meu, por exemplo, Caecos, coisas muito importantes, fundamentais. Vamos estrear. A gente se inscrevendo pra Vai, pros que a gente conseguia. E depois a gente entendeu que tem que se tornar uma empresa, nananã, enfim, que é outro tema. A gente não é empresa, né? A gente é grupo artístico, enfim, Mas é uma empresa. mas é uma empresa, enfim. E aí fica nessa divisão produtora, grupo, que é, né? Que eu sou. Exato. E aí, mas aí depois Só foi queria outra fazer chave. teatro. Primeiro É isso. a gente achou o que na nossa pesquisa. Mas foi tudo na raça, bicho. Foi tudo sem grana, sem grana, sem grana, sem grana. É. A gente gastou mais na vendinha da Mungunzá do que arrecadou de graça. Total. Total. Aham, Na aquele cantina, né? kit de berinjela, que delícia. Não julgo, não julgo, não julgo. Eu fiquei com uma dúvida, né? Quando vocês falam, né, dessas divisões, assim, que aconteceu de uma forma muito natural. Então, pra vocês foi muito natural. Tipo, uma pessoa que quer ficar mais nessa parte de direção artística, ela pega essa linha também. Tipo, se fosse no digital, e aí vocês vão indo. Como- E não é, assim, porque é mais por vontade também. Então,
na época que o Luiz assumia mais as direções, que agora não é mais assim, ele tinha mais vontade de dirigir. Não que ele não tivesse vontade de estar em cena, mas ou era ele ou não era ninguém, entendeu? Então ele foi. A gente sabe bem. É, o Eluane, ele tem um interesse genuíno, assim, por cenografia e figurino, então também foi muito fácil, Mas também É. tem cena. mas também tem cena. Eu fiquei em cena. Eu nunca. Não teve um espetáculo que eu não fiz em cena. Não me tira, não me põe pra fazer direção, não me põe pra nada. Mas também fiquei com a parte de design gráfico. Bem ruim, gente! Tá lá, comunicação. Gêmeos, gente. Xuxa Gêmeos. Bem ruim no começo, assim. Agora que eu fiz um curso, que, enfim, mas. Porque era isso, precisa de um cartaz, e aí? E aí eu fui lá e a gente começa assim. Hoje que a gente tem maior possibilidade, então assim, tem alguém com interesse ou já estuda a voz, e aí traz isso pro grupo. Eu fui pesquisar corpo, e aí trouxe pro grupo. E aí a Nath, não, agora eu quero dirigir, e aí dirige a próxima encenação. Então, hoje a gente. Antes era por necessidade, assim, gente, tem que ter isso. Sim. E aí tem que ter um assessor de imprensa. E aí agora é mais assim, não, no próximo projeto eu quero fazer isso. E aí, claro, vai pesquisar, vai estudar. E tem um espaço de aprendizagem, assim, a gente tem uma liberdade, que é o grupo a gente precisa aprender também. Então, o Plínio, iluminação, ele tinha pouquíssima. Ele trabalhou com outros grupos, mas era, assim, pouco, assim. Então, tá desenvolvendo. Não que ninguém é formado, né? Sim. A palavra formação. Uhum. Mas a gente tem essa Uhum. liberdade. A Nath é a primeira direção dela. Então, a minha, eu tinha dirigido em escola, assim. Minhas direções profissionais foram pelo grupo. Foram pelos Puercos. Então, é uma escola, assim. Então, você tem um interesse, é que você tem que correr atrás, né? Daquilo. Mas você tem interesse, bora. Se duas pessoas quiserem, aí, sei lá. Para o ímpar, ou no próximo. quem Faz em pediu conjunto, primeiro. faz em junto, collab. Faz dupla direção, É. co-direção e vai indo. É até mais gente pra engajar o post. A gente caminha por esses caminhos também, né? A gente sempre fala que o grupo é o nosso espaço de estudo e aprendizado. O que a gente tá querendo experimentar agora? Então tá. Então a gente vai pegando um pouquinho de cada lugar e vai fazendo também. E é muito louco, porque eu e a Nath, assim, nós éramos muito novas nisso tudo. A gente se conheceu, acho que com 15 anos. E nós passamos pela formação acadêmica, então a gente entrou na faculdade já com o grupo. A oração estreia quando eu já tô na universidade, assim. E eu vi, assim, são dois mundos, a parte o que a companhia te proporciona enquanto espaço de experimentação, né? Que é outra coisa que é muito diferente do que a universidade, ambas muito importantes, claro, mas muito diferente. Sim. Ó, vamos mudar de bloco aqui, tá? Ó, às vezes tomar decisões é difícil, especialmente quando se trata de definir qualquer texto para montar, quais serão os dias de ensaio, o que é melhor para o espetáculo. Vamos de figurino base preto ou a gente vai de bege? Ó, diante de tantas opções, qual é o melhor? Esse é o quadro Isso ou aquilo. O quadro é Ah. bem simples. A gente vai dar algumas opções pra vocês. Vocês têm que escolher. Por exemplo, dirigir um espetáculo ou uma superprodução. Um grande elenco ou uma montagem minimalista com 2 Legal. atores. Enfim, vai ser uma brincadeira. Ó, vamos lá, primeiro, hein? Então Tá. prontos? Então, Nós dois tem que responder. Isso, tá? Tá. Ó, participar de uma oficina com Almir Haddad ou mergulhar no processo de... Desculpa. Tá. Participar da oficina com Almir Haddad ou mergulhar no processo de Théâtre de Soleil com Ariana Minuschini. Mushkini. Com a Miradade. A Miradade. Ensaios de manhã ou à noite? À noite. Fazer stand-up, comedy ou uma obra clássica? Uma obra clássica. Uma obra clássica. Por que choras, Gregório? O chão de dentro é minha terra ou a descoberta? Ai, Eita. gente. Chão de dentro. Nossa. O chão de dentro. Ó, por último, fazendo espetáculo sobre o velho da van ou o Romero Brito? Puta merda. O velho da van, porque dá pra colocar uma quebra épica. Dá pra gente zoar ele. Maravilhoso. Eu amo. Tá vendo? Nossa, sendo rápido. Já vai na encenação, já. Bom,
Vocês foram contemplados na mesma edição que a gente, a 42ª edição do Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. Conta pra gente, pra ver se a gente chora junto com vocês. Uhum. Como que tá o processo? Vocês já estrearam. Já. E como foi a prestação de contas? Não é minha função. Olha, fiquei com um recalquezinho aqui, viu? Mas como foi esse processo pra vocês? Como A pesquisa. a pesquisa? conta pra gente. Esse processo começa em 2019, quando a gente abre uma empresa, tá? Porque a gente descobriu que pra tentar ganhar dinheiro em São Paulo com teatro, a gente ia ter que abrir uma empresa. Uhum. E aí, crises, e aí, terapia. E aí, a gente abre uma ME, eu abri no meu nome. E aí, a gente descobre, depois de abrir a ME, que 2 anos tem que ter de sede em São Paulo. Então, a gente abre em 2019 e fica tentando. Tipo quando Só que você o é grupo já treineiro. tinha um tempo, né? Tipo, É. isso foi uma... É, Tá, a empresa tem 2, mas nós já temos um... Sim. Tal qual treineiros no vestibular, a gente foi escrevendo projeto, escrevendo, até que a primeira contemplação vem no ano passado, em 2023. A gente tá em 2024, né? Isso. Então, aí muda muita coisa. Acho que a relação com o dinheiro para um grupo que nunca teve dinheiro é muito complexa. Pro bom e pro ruim, assim. Eu não tenho uma resposta formada, assim. É claro que a gente tá pesquisando com muita qualidade, dignidade. Qualidade a gente já se esforçava muito anteriormente. Mas a relação mesmo e ter que gerir esse dinheiro público, eu acho que a responsabilidade que cai sobre o grupo, né? Peraí, não é só, se não der, a gente não faz. Não existe essa possibilidade, né? Então, muda, assim, a gente se sente, às vezes, até um pouco inseguro de fazer o que a gente já sabe que a gente faz, que a gente sempre fez. carrega um peso, né? Tem um peso, mas também foi muito bom que veio no momento em que o grupo já tem quase 10 anos, já tá estruturado, a gente sabe que a gente tem essa capacidade, a gente consegue, assim. Então, a única coisa é que a gente tá prestando conta que não é pra gente agora, né? É pra alguém. E aí isso também gera, assim, Mas em relação a tempo de pesquisa, isso mudou tudo, O tudo. projeto de vocês teve quanto tempo de duração? Tem 18 meses, a Tem gente 18. acaba Agosto. agosto do ano que vem. Mano. E é mais de um espetáculo que vocês vão fazendo? Não, a gente botou 36 apresentações, que a gente nunca pôs, né? Aí a gente falou assim, agora. entendi. E são 3 Entendi. temporadas. Não, e tem outras coisas também, né? Tem documentário que a gente tá fazendo sobre o tema, tem oficina de teatro de 6 meses, que a gente Nossa. vai começar no ano que vem. Nossa. E como Ano ficaram que as... vem esse ano, porque esse episódio vai ao ar em Isso. janeiro. Caramba, feliz ano novo, gente! Então, sim, esse ano provavelmente já começou, talvez. Sim. E como que funciona as temporadas? Vocês falando que vão ser 3 temporadas? Como... Foram 3 temporadas. Vão ser. Tá, peraí. Não, já foram 2 temporadas. Depende, isso aqui vai antes de março ou depois de março? Não, vai vai em janeiro. Vai em janeiro, segunda Ah, semana de janeiro. Então, em bem no março, comecinho. estaremos na sede da Companhia do Heliópolis, ali no Teatro Maria José. Ah, mas tá Aqui, pertinho. aqui no Ipiranga. Pertinho. E 12 apresentações, totalizando 36. Gratuitas, do espetáculo Verme. E Mara. como foi o processo de criação? Como chegaram aí no... Ah, não, aí é com você, pô. Aí é que você foi. Aí já não é comigo. Assume aí. Então, o Verme, ele começa muito lá atrás, numa oficina que eu fiz com o Nelson Baskerville, na pandemia. Como eu disse no começo aqui da nossa conversa, eu fui militar. Isso eu não contava pra ninguém, principalmente a galera do teatro, não falava. Isso era um segredo assim que eu guardava as 7 chaves, não falava. No curso com o Nelson, era um curso de autoficção na pandemia. E eu já queria, porque eu sou de Santos, o Nelson é de Santos, a gente meio que, né, eu já conhecia ele, tinha vontade de trabalhar. E aí, o Luiz Antônio Gabriela é realmente um marco, assim, né, até autoficcional. E aí a galera contando na oficina, tipo, os participantes, e aí contando alguns traumas. E eu falei, meu, eu não tenho nenhum trauma, assim, achando que eu não tinha nenhum trauma. Nenhum.
E aí depois eu lembro, eu falei, meu, tem uma coisa que eu não falo assim, e é doloroso pra mim, que foi a minha vivência no militarismo. Eu fiquei 4 anos na aeronáutica e 3 anos na Polícia Militar Meu de Deus. São Paulo. Nossa, bastante tempo. Achei que tivesse, tipo, 18, fiz lá e já era. Caraca. Fiquei Caramba. 7 anos como militar. E foram muitas coisas, muitas vivências, e que eu não entendia que estavam como traumas, que eu chorava sozinho, eu me senti muito cúmplice de um sistema, que depois que eu ganhei consciência, eu falei, meu, não acredito que eu fiz parte disso, né, que eu fui conivente com tudo isso. E aí eu coloquei pra fora, nessa oficina, foi uma cena, só que eu tava com muito preconceito com o teatro online, no início. Falei, meu, e é até de fazer oficina, eu falei, na boa, já é difícil dirigir pessoalmente. Imagina o cara vai me dirigir de longe, né? Como é que vai ser a direção online? Então não tava botando muita fé. E foi muito legal o processo. E eu já tinha falado pro Nelson. Falei, Nelson, isso aqui vai virar peça. Só que a companhia nem não tinha entrado ainda. Veja, isso pandemia, 2020. Aí apresentamos e tal. Quando acabou esse curso e essas apresentações online, eu falei, e aí, Nelson, bora? Não tenho grana, mas bora. A gente pode tentar fazer acontecer. Ele, bora. No decorrer, eu falei, ó, tem um grupo, acho que o grupo super vai topar, que tal a gente levar pro grupo, pra companhia e tudo mais, é uma questão política, uma questão social. O grupo já, né, o grupo vai se interessar. Ele falou, beleza, que aí tem uma estrutura, né, um coletivo. Sim. Levamos para o grupo totalmente aceitou, e depois o Nelson falou, precisa ter mais gente. Vamos colocar, porque ia ser um monólogo. Falou, vamos colocar mais pessoas? Falei, bora. Todo mundo se animou. E isso a gente foi construindo, porque era uma cena. E aí construiu, foi um espetáculo. O Nelson colaborou muito, o Alexandre Madi também veio nessa, a gente, né, ele foi... O Alexandre Matos está em todos os lugares ao Ao mesmo mesmo tempo. Ele não tá aqui hoje? Pode entrar, Alexandre. Ele tá fazendo alguma coisa no nosso livro, com certeza. Nesse exato momento. Não, e isso já era 2022, assim, gente. Então, começou em 2020. Só Nossa. pra gente colocar. É, Sim. e aí teve algumas... E aí, se inscreveu no Zé Renato, Fomento, todos os editais, PROAC, e nada de querer remunerar tudo. Isso foi assim também no Chão de Dentro, no espetáculo anterior. Foi tentando, nada. Beleza, aí teve algumas coisas que é tipo, eu quebrei o meu tornozelo, tivemos que parar um mês. Não. Você não quebrou. Você quebrou e precisou de cirurgia. Foi uma coisa assim. Nossa. Foram Sério. 4 meses que você ficou. Caramba. De molho. Enfim, aí depois um outro menino, o Plínio, que ele... Mesma fratura. Mesma fratura, só que né, o meu eu caí de escada e ele caiu de moto. Meu Deus. Meu Deus. E ele tava em cena. E ele tava em cena. Então, coisas que, olha, vamos parar, vamos esperar um pouco. Nisso, o Nelson precisa fazer outras coisas. Sai, a Nath, vontade de dirigir, ela tava em cena, ela falou, eu quero dirigir. E ela foi pra cena. E aí, quando nós estávamos, né, pesquisando, quase estreando, Fomento. E Mas assim, era outubro. A gente marcou pra estrear em dezembro. E em outubro veio a contemplação, assim. Só que foi muito legal, porque é uma chance de a gente, claro, a paciência. A gente Reviver com aquela calma que vocês já queriam, assim, né? Exato. Assim, mas a gente já Só que teve isso muito já era tempo. 2023. A gente começou em O Verme 2020. ficou, tipo, meu, a gente quer muito estrear o Verme. Não, mas beleza, agora é remunerado. Vamos, né? A gente rever todo o que a gente construiu, ressignificar, refazer, enfim. E aí foi muito legal. E aí o Verme nasceu em setembro, no Teatro Arthur Em Azevedo. agosto. A temporada. É que pegou 2 dias, o final de agosto, e depois ficou a temporada, né, setembro. Então, entre agosto e setembro, no Teatro Arthur Azevedo. E tem sido muito especial, assim, pra gente, porque é uma história, tipo, pessoal minha, algumas feridas, eu toco em várias feridas, e tem sido um processo muito especial, assim, pra gente. É uma história, porque é isso, né? Uma história pessoal, uma história que, tipo, é isso, eu tô revivendo os meus traumas. Claro, já trabalhei isso em terapia também, mas é Mas no tranquilo. lugar de relato também, né? Como a gente fazia com outros espetáculos, assim, com olhar crítico sobre o que foi vivido. E não só como um desabafo, mas também pensando o que isso se relaciona, porque é com a cidade, né? O Luiz foi PM aqui em São Paulo, não lá em Santos. Em Santos também, mas aqui em São Paulo. E aí isso. É uma realidade
Imagino. Mas nem, É nem teve que pesquisar tão longe, né? Foi uma É. pesquisa mais próxima, né? Era mais fácil de entrevistar, né? Foi super mais É. fácil. Tem alguém disposto a falar também, né? Sim, sim. Ó, agora eu queria que vocês dessem dicas para as pessoas que estão começando. Aquele momento Suzana Vieira, tá? Mas que tem que ter paciência para quem tá começando. Tem que ter Os desafios são muitos desafios que um grupo de teatro ele enfrenta. E aí eu queria que vocês dessem um conselho para quem quer criar um grupo de teatro, ou para não passar por alguma coisa que vocês passaram, ou sei lá. Tipo, qual conselho vocês dariam para alguém que pensa em montar um grupo de teatro? Eu sempre falo, assim, porque eu ministro aulas, né? Eu tô na Unesp, mas eu tô ministrando aulas, assim. Eu sempre falo para o pessoal, tipo, faça assim, comece a fazer. Acho que porque o nosso pensar, os nossos medos, isso é tempo também, já. Aí você tá 2 anos pensando em montar um grupo, ou escrever uma peça que você tá na sua cabeça, ou pegar o seu amigo. Isso aí, o pensar já demorou, já passou 2 anos que você poderia estar fazendo alguma coisa. Então, e às vezes sempre me perguntam, pô, o que que você fez? Eu falei, não, eu fui fazendo, não paro. Eu tô fazendo, e as coisas vão acontecendo. E eu sou cria do teatro de grupo, né? Eu comecei antes da faculdade, já estava envolvido nos grupos da cidade de Santos. E eu sei que ali foi onde eu aprendi. A fala da Gi traz, né, quando ela estava na faculdade e com a companhia, pô, tem coisas que só a vivência de coletividade vai te dar, né? Noção de tudo, assim, de mercado, de realização da realidade. E é isso, você vai, então é tipo, faz assim, já mete as caras, junta a pessoa que você se identifica mais e, pô, bora, sei lá, mete as caras. Faça, né? Eu diria, pensa bem. Mentira, sacanagem. Não, eu acho que é isso, é entender que um grupo é, não é somente um lugar confortável, assim, tem que fazer e precisa passar por esse momento de entender que esse grupo, apesar das afetividades, é um espaço de trabalho. E acho que é isso que precisa se sobrepor, assim, a vontade de trabalhar. Entender os desafios, porque vira um relacionamento, gente, vira, não tem. São pessoas que você convive, assim, com essa qualidade de família, mas que na verdade não é família, é trabalho. Então, é um outro espaço. A gente que está acostumado a trabalhar, eu sou professora e trabalho em outros lugares, assim. Não, não tem uma pessoa chefe necessariamente dentro de um grupo. É preciso que a gente aprenda a dialogar. Mas também o grupo te dá todo o senso de coletividade e todo o senso de mundo também. Se você for a fundo na pesquisa, a Los Puercos me deu tudo que eu entendo hoje. E também a minha pesquisa, óbvio, né, dentro disso. Tudo hoje que eu entendo de mundo, assim, né, e de como conviver mesmo em coletivo. Então, é uma experiência que, assim, mas começa sabendo que não vai ser um trabalho pré-determinado, fácil, etc. Mas é muito valioso, assim, então começa. Qual que você acha que é o principal desafio, assim? A relação? Sei lá. A falta de dinheiro. A falta de dinheiro. Não, eu acho que com falta de dinheiro, a gente que é artista até já aprendeu a manejar. Ai, que tristeza! Mas é entender as. E não é o se relacionar, eu não acho difícil o se relacionar, mas encaixar as coisas. Você acha difícil se Eu acho relacionar? difícil. Não, eu acho que assim, você vai aprender a lidar melhor com cada pessoa ali dentro, mas o que cada um vai fazer e como vai fazer, eu acho que isso porque é uma coisa que vai se renovando, então você tem que. Você nunca entendeu. Você entendeu agora. E aí, daqui a pouco, você tem que entender de outra maneira. Acho que estar disposto, estar vulnerável também em um grupo é essencial, assim, Sim. para existir. E aí vocês falaram já um pouquinho, mas queria que vocês aproveitassem mais esse espaço também para vocês contarem um pouco mais sobre esses planos de 2025, entendendo que esse podcast está no ar Ano que agora vem. em janeiro Uhum. de 2025. Pode falar sobre a agenda, o que que vocês esperam para 2025?
Eu espero que o Bolsonaro esteja preso. Preso. No dia 8 de janeiro, porque eu acho Nossa, que assim, nossa, vai isso é muito ser- histórico. Vai ser muito histórico. Isso é muito Vai, histórico. desculpa. Não, mas fora isso, não, tá tudo bem. Eu amo. É, acho que os planos, assim, acabar com o fomento. Acabar, assim, Pelo amor de completar, Realizar, né? realizar, Realizar. não acabar com o fomento. Mas, Já estão fazendo isso, calma. É, Não precisa ser a finalizar gente. e conseguir finalizar de uma maneira bonita, de uma maneira que reflita toda a trajetória da companhia, assim. Acho que esse é um ponto importante. Também. E colocar o nosso próximo projeto em pesquisa, que a gente não para, né? A gente já sabia, desde o ano passado, retrasado, 2023, a gente já sabia qual ia ser a nossa próxima pesquisa, então também tem essa vontade de não parar. Eu não quero que o fomento seja um ponto determinante dentro do grupo, sabe? A gente já tem novos planos e eu quero muito colocá-los em prática, mas eu também queria descansar, gente. Assim que acabar o fomento, eu queria descansar um pouquinho também. Ah, eu queria. Sabe aqueles projetos meio Globo, assim, sabe? Que a pessoa sempre tem um hiato, ela vai pra Europa, sei lá, vai pra, sei lá, passar umas férias no Nordeste. Eu queria, mas o dinheiro não dá. Não dá. Ele é de caras. Isso, sabe? Não, mas a gente. Jericoacoara. Não tô falando ficar em casa mesmo, assim, poder lavar uma roupa, sabe? Uma coisa assim, mas. Aqui, Vamos menor, ao cotidiano menor. aqui, né? Dia a dia. Então, como que é a agenda de vocês mesmo pra 2025 do A gente fomento? tem. A gente começa em fevereiro a oficina de 6 meses, gratuita. Então, se você quiser se inscrever, provavelmente nas nossas redes sociais, eu já fiz algum post sobre isso. Vai ser em algum No- espaço público? Vai ser na Casa Maria José, ali na sede do pessoal de Heliópolis. Ah, então vai ser aqui mesmo. Vai ser aqui no Uhum. Ipiranga. Isso. Maravilha. Temporada e oficina. Ah, Isso, legal. e aí em março a gente faz a temporada. A gente tem um encontro formativo, que a gente ainda não tem a data disso, mas tem um encontro formativo porque a gente achou que o Verme era uma peça muito delicada, o tema é muito delicado pra gente fazer debate ao fim do espetáculo. Então vai ter um dia de debate com profissionais, assim, estudiosos Ai, quero ir. do tema. Isso, vem. Tudo de graça, tá, gente? É tudo gratuito. A gente vai lançar nesse meio tempo aí, gente, até agosto, um documentário sobre o processo e sobre o tema também. Vocês também? Não, tem que dar. Tem que dar. A gente vai lançar e vai ter uma exibição também do documentário, gratuita também. Não sei aonde ainda. Ah, eu conheço um espaço bom. Se vocês quiserem projetar numa parede e tal. Tem uma Fazer casa um- chamada Casa Cultural Coração casa- Pai. Ah, você faz o convite. Ah, Depois quem rola é só, depois dessa. Não, super legal. Eu acho que é pra gente criar essa conexão, assim Eu mesmo. tava pensando que seria no Cinemark. Sim. Coisa das blogueiras. Isso, vai sim. E vai indo no Cinemark. A gente se encontra lá. No Rio de Janeiro, né? Mas aí depois disso a gente tem a prestação de contas, que também é um evento, né, no Fomento, assim, Sim. a gente tem que dedicar finalizar. Isso. Sim. É, Senão não recebe também, né? O ou final. a última parcela. E acho que é isso do Fomento, né? Uhum. Depois acabou. Ó. Ó, então agora a gente vai pro nosso bate-bola jogo rápido, tá? Ai, meu Aí, Deus. tipo. Tá Aí, bom. mas aí a pergunta do. Medo de cair de moto e me ralar. É tipo Isso, Ludmilla. isso. E aí pode ser a resposta de, tipo, pergunta, responde, pergunta, responde, Tá tá? bom. A gente quer a resposta de todo mundo. Você responde primeiro, depois eu, tá? Malandro. Eu tenho acidente em gêmeos, gente. Escolher coisas pra mim. A minha lua em Gêmeos. Então você sabe o que eu tô É. falando. Ó, vamos lá. Algo que nunca pode faltar no camarim. Comida. Comida. Boa. A cidade que habita em mim é? Santos. São Paulo. Se vocês pudessem se apresentar em qualquer lugar do mundo, onde seria? É o jogo rápido. É jogo Bate-bola, rápido. bate-bola. Já- Vai lá, vai lá. Na rua, Jogo na na- rua, na rua. Eu ia falar isso. Ah, sai. você tá copiando minhas respostas, Eu não tô veja, né? copiando, eu juro pra vocês. Eu acho que a rua é o Uhum. espaço mais democrático de apresentação mas de eu teatro falei que primeiro. existe. Eu ia meter um lugar bom, mas não dá, né? Porque a gente Porque faz muito. a gente faz rua, tem nenhum Não, lugar. não vou, entendeu? Não vou acabar comigo. Não, pera, então eu vou escolher uma rua específica. Não fala a sua, vou escolher a minha. Deixa eu ver. Não vou sua. Pra falar que eu não tô Não. copiando. Praça da Sé. Ah, para, Luiz, cara. Ah, tu ia falar Praça da Não, Sé. eu só queria falar a minha primeiro. Jogo rápido.
Não, então Praça da Sol. Praça da República, porque é do lado. Uma estação de metrô. Adoraria me apresentar em uma estação de metrô. sim. Dentro do metrô também? Dentro do metrô. Eu Vamos? adoraria fazer. Vamos? Ai, que sábado da manhã. Um espetáculo que todo mundo deveria ver. São tantos. Eu acho que um que marcou muito Terror e Misérias no Terceiro Milênio. Esqueci o grupo. Bartolomeu. Bartolomeu. De depoimento. Eu vou colocar Luiz Antônio Gabriela. Ai, mas também acho tantos outros. Não, tem muitos, assim, é porque é jogo rápido. Tá. Eu ia dizer Verbe. Um espetáculo bom. Meu Deus! Eu vou falar assim, programas acásticos. Cena que mais me marcou foi. Que eu fiz como atriz? Isso. Puta merda. Quando a gente apresentou no acampamento Aham, Marielle Vive do aham. MST, Nossa, com foi o nosso lindo. trabalho anterior ao Verme, então foi bem forte, assim. Qualquer apresentação do Chão de Dentro que teve a presença do movimento. Qualquer uma delas. Facilmente. A gente orava em cena. Eu vi foto, Porque- gente. Era fantástico. Uma referência no teatro. Pessoa, peça, qualquer referência. Uma referência. Eu vou. Eu vou trazer pra cá. Eu acho que são tantos também, né? Tipo, São muitas. porque aí eu fico preocupado em ser cruel com todas as outras, mas vocês falaram a Mira Haddad é uma referência, os coletivos, vocês foram uma referência pra gente, o Dandara foi muito legal assistir o Dandara naquele contexto, né? Nossa, são tantos, o Grupo Pano, que eu até pensei, os coletivos, assim, a São Jorge, quando eu vejo grupos, os grupos, o teatro de grupo, Nenhum todos. referência. Eu vou ter que falar duas, gente, desculpa. A primeira, eu acho que foi o trabalho que eu vi de perto, assim, o primeiro trabalho mais militante que eu assisti no teatro, que foi o Coletivo Comum, antiga Kiwi. E aí eu vi a Fernanda Azevedo em cena e falei, caraca, é possível fazer isso. E outra que me marcou, assim, profundamente foi quando eu assisti a Angel Viana dançar. Num dos últimos espetáculos que ela dançou, e eu tava já na pesquisa de corpo e foi um impacto, assim, visual, emocional, afetivo, que eu acho que eu nunca mais vivi igual. O olho até brilha. Eu tava- É bonito de ver. Eu tava lá no Itaú Cultural, eu e meus amigos da faculdade, o Marcos e o Franklin. A gente fez questão de chegar 7 horas antes pra pegar o primeiro lugar na fila. E a gente ficou se revezando pra assistir, pra ver a ocupação, porque tinha uma ocupação lá. E chegou minha vez de entrar. Eu fui sozinha, entrei e chegou uma senhora de cadeira de rodas olhando, eu olhei pro lado, era ela. E aí ela via a própria ocupação de cadeira de rodas, assim, uma senhorinha, e no palco, gente. Outra coisa, assim, tudo naquele dia pra mim foi um impacto surreal. Mário, que lindo. Experiências, né? Sim. Giovana por Luiz. Descreva a Giovana em uma palavra. Pensa Pode ser. olhando pra mim. É que, não, é que quando você falou, eu não tinha uma palavra. Eu falo, tipo, uma Então pode falar uma frase. frase, pode falar. E o que eu admiro, eu falei isso há pouco tempo pra ela, que ela mantém uma constância na cena, em cena. Ela consegue, ela tem as manhas. Sabe quando a gente, hoje não foi bem, hoje foi bem. A gente não, ela mantém assim. E eu sei, porque a gente também convive. Então eu sei quando tá um dia bosta pra ela, só que em cena, e às vezes ela consegue manter assim, ela é muito foda. Uma atriz. Mara. Ah, E Luiz por Giovana? Cabeçudo. Não, calma aí. Eu acho que o que mais me admira, assim, no Luiz... Cara, uma terapia, de repente. É essa vontade de continuar, de nunca parar. Muitas vezes, assim, eu pensei, isso aqui não vai dar certo. E o Luiz já tava fazendo, sabe? Então, ele tem uma questão da prática, assim, que eu acho que é admirável.
Também exaustivo, né? Mas é admirável. Mara. E aí, pra fechar, bem rápido, com quem vocês ainda não trabalharam, que vocês gostariam de trabalhar? No mundo? É, sonhar é... Impacta Gazias. Ah! Só pra retribuir, né? A gente tem que criar um fomento só pra criar as parcerias. Pra fazer dentro O do metrô. fomento, isso, mas o fomento vai ser assim, ó. Todos os grupos que a gente entrevistou, a gente vai fazer alguma coisa, porque saiu colado em todos. Eu gosto, gente. Eu amo, gosto. eu amo. Eu acho chique. E aí todo mundo cocria junto. Ah, eu vou pôr meu pezinho bem no chão, gente. Uma coisa que tá bem próxima, assim, de se realizar. Mas eu quero muito estar em cena com a Clarice, que foi quem se juntou com a gente aqui no projeto do Verme e do Fomento como estagiária. Ela tá como assistente de direção. E ela já tem manifestado, assim, uma vontade tão bonita de estar em cena que eu queria muito estar em cena com ela, assim, pela vontade que ela demonstra. Que lindo. Um beijo, Clary. Gente, é isso. Ah, eu amei. O nosso encontro foi muito maravilhoso. É, a gente fala que a gente quer marcar um churrascão com todo mundo. A gente tem que fazer. Quando acabar, a gente deixa exibindo todos os episódios. A gente faz um churrascão com todo mundo. Enfim. Então foi muito mara. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Por Eu que ter agradeço, gente. conseguido separar um tempinho, né? Ainda mais agora nesse final de ano, que é o momento que a gente tá gravando. Uhum. Que é uma loucura. Uhum. Obrigado, foi mara. Foi muito especial pra mim o dia de hoje. Ah, muito obrigada por terem lembrado da gente, né? E por esse papo gostoso. Nossos encontros geralmente são muito bons. Ah, gente, obrigado. Obrigado A mesmo. gente De que verdade. agradece, viu? Muito importante pra gente. E a gente se considera, assim, grupos que estão próximos ali. A gente é muito próximo. É a Tem nossa rede de histórias, apoio, né? rede de apoio, assim. Então, pô, é uma alegria, assim. Quando eu recebi a mensagem, muito feliz. E eu queria dizer também, para que as pessoas entendam, assim, né? O grupo é muito maior do que eu e o Luiz. Então, também deixar aqui uma menção pro grupo, porque a gente sempre fez tudo numa coletividade muito intensa e não seria justo estar aqui sem citá-los. Acho que é muito importante. Então, acho que a gente tá aqui porque tem o grupo, sabe? O grupo é Eluane Fagundes, Felipe Lima, Natália Nigro, Natália Nigro, Plínio F. Lima, Sara Guimarães, e a Josemir Medeiros e a Clarice. Ah, que lindo. Vocês querem indicar algum grupo pra vir aqui, pra conhecer o Grupo podcast? Se ferrou. Não, olha, eu falei no carro. Não, mas é um só, né? A gente tem que chegar no consenso, né? Mas ser, coletivo pode ser. comum também. Pode falar o grupo Pano, vai você. E as redes sociais de vocês? É do grupo ou pessoal? Todos. Todas, três. todas, as É três. o Instagram, que é a nossa maior divulgação hoje, é @cielospuercos. A gente tem um site também, cielospuercos.com. Vai aparecer aqui embaixo. Vai pra aparecer aqui Vai embaixo. aparecer. Vai mesmo. Vai sim. Então, Ô, editora, site editora. da Cielos Puercos. As minhas redes sociais. É só o Instagram, não vou passar o Twitter, não. O Instagram é Gi Marcomini, Gi com 2 Is. Se procurar o Twitter, consegue achar. É Não fácil. consegue, não. Tá na bio. E o meu é Luiz Campos, mas o Luiz é com 2 Es, assim. Luiz Campos. Tem 2 Es. Campos com S. Campos com S. E pra quem tá ouvindo a gente, segue a gente nas redes sociais, compartilha com os amigos pra ninguém perder. Ó, semana que vem estamos de volta. Fiquem ligados, porque a gente ainda tem muita conversa boa, viu? E muito mais histórias de bastidores de teatro. E aí, hein? Quem será nosso próximo convidado? Isso, ó. Então não marca nada na agenda, porque não pode ter ensaio. Beijo! Beijo! Segue a gente, vai fazendo as coisas aí, gente. Aqui, ó, dá tchau aqui, ó.